o mundo é do maligno. Mas por que que tem nações que parece que não é do mundo? Parece que lá é uma bênção. Não é que parece que lá é uma bênção. É porque lá tiveram pessoas que oraram, pessoas que buscaram a Deus de todo o entendimento, de todo o querer, assim, de toda, sabe, quiseram aquilo, oraram por aquilo. E aquela nação foi transformada. Pega o Billy Graham, pega os Estados Unidos inteiro e você vai entender o que eu tô falando. Mas, pastor, eu acho que isso é interessante pra gente convidar o jovem a estar orando. Pastor, o que que foi assim, meu? Essas experiências que eu tive aqui foram as experiências que mais me marcaram a estar nesse lugar de oração. Então, eu tive algumas experiências fortes. Por exemplo, eu, como todo cidadão, se ele não depender de uma herança, ele nasce numa condição bem limitada, né? E a minha esposa, a Socorrinha, quando nós casamos, ela teve muita enfermidade. E ela tinha um problema muito sério de garganta. Essa foi uma das primeiras experiências que eu tive na oração. E ela, direto no antibiótico e as amígdalas inflamadas. E uma bela noite ela acordou com aquela febre alta e passando mal e tal. E eu falei assim, Senhor, se a oração é uma conversa com o Senhor, eu vou repreender isso aqui agora na minha esposa e ela vai ser curada. E assim eu me enchi de autoridade. Coloquei a mão dela assim, a minha mão é da boca dela assim, e dei uma ordem. Amígdala, em nome de Jesus, seja curada. Aí ela correu pro banheiro e tossiu assim, caiu naquela, ali, ó, no lavatóriozinho da pia, né? Caiu as duas amígdalas, né? Caiu, da gente pegamos assim, no botão na mão, eu e ela, a gente botava o dedo assim, ele corria, porque era aquele pedacinho de carne, entendeu? Hoje a minha esposa, quando ela passa por alguma gripe, chega no médico, o médico manda ela abrir a boca, deixa eu ver sua garganta. O médico olha para ela e diz, você fez cirurgia de amígdala, né? E na verdade não foi o médico, foi Jesus. Então essa foi uma das grandes experiências que eu tive, entre outras, assim, imediatamente foge aqui, mas muitas experiências eu já tive de oração, que o Senhor, assim, fez com que eu crescesse e entendesse a necessidade de oração. Estou lembrando aqui de uma também muito forte, que eu passei um período, eu era vendedor de produtos agropecuários, eu andava nas fazendas com carrinho, era aquele Fiorino, os primeiros Fiorinos da década de 90, e eu lembro que tinha uma ladeira assim, uma descida bem forte, e lá no final dela era uma ponte, aí você seguia, fazia assim meio que um morro, aí já subia. Quando eu comecei a descer aqui, era mato dos dois lados, só dava para ir o carrinho aqui. Que eu comecei só eu, dirigindo o carro cheio de produtos veterinários, que eu olhei lá na ponte, tinha dois seres humanos, era na região do Baixo Amazonas, e ele estava com um facão, cada um muito grande, que vinha até aqui, estava com a mão em cima, os dois, na entrada da ponte. E nessa ponte ela tinha duas madeiras grandes, eu acho que era aquela castanha do Pará, que quando você chegava no carro, você tinha que descer, aprumar o carro para ele não cair, para você passar por cima. Quando eu fui aqui, que fui descendo com o carro, eu falei, pronto, esses pessoal vão me pegar, vão me matar, porque já tinha um histórico de pessoas que eles tinham matado por lá, né? Aí eu fiz a seguinte oração, eu falei, Senhor, eu te peço em nome de Jesus, porque eu estava convicto que eles iam me matar. Eu falei, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor me segue, tira a minha visão, para eu não ver o que vai acontecer. E não tinha como dar ré, não tinha forma, eu tive que descer. Quando eu fiz essa oração, sim, descendo o carro, tinha parado um pouquinho, que eu levantei minha vista, eu não vi mais os dois lá. Nossa, eu não vi. Que eu olhei, que abri os olhos, que eu tinha feito a oração, que eu olhei e tinha sumido. Eu falei, eles devem ter corrido. Aí eu não tinha como, eu tinha que ir. Aí encostei o carro assim, o Fiorino, olhei, desci, olhei, estava os pneus em cima das rolas de madeira, estava, voltei pro carro, comecei a dirigir. Quando eu estou no meio da ponte, que eu olho no retrovisor, tá os dois caras lá vindo na minha direção correndo. Ou seja, a oração que eu fiz era para mim não ver a minha morte, que o Senhor me cegasse, o Senhor cegou eles dois. O Senhor cegou eles dois. Outra determinada oportunidade, nós íamos para uma convenção no Rio de Janeiro, saindo do Pará, com 42 pastores. Nós íamos para uma convenção de pastor. E a esposa do pastor principal, ela passou mal. E ela precisava tomar um comprimido. Só que ela tinha um problema. Comprimido ela não engolia. Ela tinha que tomar com água. Ela tinha um problema que travava nela.
E ao ponto dela perder fôlego. E quando buscou água lá, como nós estávamos próximos, chegando ali no Rio de Janeiro, era de noite isso. Nós fomos para essa convenção, só pastores. E quando foi chegando próximo ao Rio de Janeiro, não sei que lugar era aquele, né, que eu não conheço bem para ali, é, alguém disse assim, ó, tem um comprimido aqui assim, disse, esse aí mesmo que ela quer. Só, aliás, ela tinha um comprimido, ela queria água e não tinha água. Você estava chegando próximo da viagem, já tinha secado todas as águas. Tinha um pequeno freezer no meio do ônibus que estava cheio de garrafas de PET de 2 litros, tinha umas 5 ou 6 que se enchia ela para a gente beber na viagem. Quando secava na estrada, a gente parava e enchia. Aí o pessoal, não tem nenhuma gota d'água aqui. Levantou as 5, sem a tampa assim, sem água. E ela passando muito mal mesmo. Aí nós oramos, mas não passou, confesso que não passou. E de repente o Espírito Santo falou comigo assim, ora pela garrafa para encher de água. Olha que loucura. Aí, aquilo ali eu recebi com uma fé tão forte que eu não pedi a garrafa para encher d'água. Eu coloquei a mão no freezer e virei assim, vê que eu estou aqui, como se eu estivesse numa poltrona. Coloquei a mão no freezer e falei assim, em nome de Jesus, que haja água nessa garrafa. Aí eu falei pro irmão que estava em pé, pega essa garrafa que tá cheia lá. Aí ele levantou a tampa, que olhou, estava cheia, e olha o detalhe, fechada. Nossa, 2 litros d'água. Poder da oração. Pessoal, o pastor Itamar, então, estava aqui hoje, está aqui conosco. E era isso que ele tinha para falar hoje, né? E ele vai encerrar aqui com vocês, ele vai falar algumas coisas com vocês. E eu vou passar a palavra para ele agora. E espero que estejam gostando aí do primeiro podcast. E que Deus possa fazer você levar esse podcast aí para o máximo de pessoas que precisam ouvir isso. E que não seja eu exaltado, nem ele, mas Jesus Cristo para nossa vida, sabe? Que esse de coração abençoe a sua vida e abençoe as nações da terra e abale as nações com a palavra de Deus sendo pregada. Então, eu vou passar a palavra para ele agora e ele vai fazer o encerramento aqui do podcast. Samuel, eu quero agradecer primeiramente a Deus pelo privilégio de, em tão pouco tempo, poder compartilhar alguma coisa da minha vida, né, desses anos todos. Eu sei que o tempo é curto, nós teríamos aqui até um dia inteiro para contar, para compartilhar tanta coisa. Mas eu quero agradecer e espero que Deus possa edificar a sua fé, fortalecer sua fé. E como o próprio Samuel falou, passe para alguém esse podcast. Alguém precisa saber que é através da oração. A Bíblia diz que tudo aquilo que nós pedimos de oração, em nome de Jesus, crendo, nós receberemos. Que Deus lhe abençoe.